você abrisse sua Bíblia comigo. Em Josué, capítulo 1. Nós vamos estar ministrando. Faz muito tempo que eu quero ministrar na igreja em série, mas o Senhor nunca deixava. E desse ano, agora, eu ministrei já em séries, mas na terça-feira, ministrei Ezequiel 37, eu acho que umas 7 semanas, né? Nós ministramos. E também quando a gente estava na igreja lá em cima, a gente ministrou sobre a saída do Egito. E Deus tem queimado muito no meu coração, nesse tempo de consolidação. A igreja metodista, ela está num tempo de consolidação. O que é consolidação, pastora? Consolidação é quando eu e você entendemos que quando a gente vai ficando filhos maduros, a gente tem que assumir responsabilidades. E essa igreja é uma igreja que tem assumido as responsabilidades dela. Contanto que financeiramente a gente já consegue se pagar 55% mais ou menos, a gente já consegue manter a igreja com os dízimos e as ofertas que a gente tem aqui. A gente recebe da região R$1.000 por mês, para que seja uma ajuda para pagar o subsídio da pastora. E a gente recebe do distrito R$1.100 para uma ajuda de custo para a gente pagar os aluguéis, tanto da minha casa como do templo. E a igreja tem completado todos os demais gastos. A gente não pede nenhum outro recurso, nem para o distrito, nem para a região, daquilo que a gente tem. Então a gente tem conseguido. Mas a igreja metodista, ela quer avançar em missão. E para que ela possa avançar em missão, aquelas igrejas que estão recebendo recursos, têm que começar a se tornar filhos e filhos responsáveis. Então, a proposta da região, se você for em Bandeirantes, se você for em Cornélio Procópio, se você for em Santa Catarina, você vai ouvir falar em consolidação. Por quê? Porque a igreja, ela está chamando nós para assumirmos as nossas responsabilidades de filhos, né? Então, a igreja, ela quer que a gente venha se emancipar. Quando a gente fica maior, a gente casa, a gente se emancipa, né? Sai da casa do pai, da mãe, daí a gente sabe quanto é um aluguel, quanto que é uma água, quanto que é uma luz, né? E a gente começa a cortar os lanches, cortar as roupinhas, cortar as maquiagens, cortar, né, as coisas assim. Então, nesse tempo de consolidação, a gente vai cortar algumas coisas. Por quê? Porque a igreja, ela tem que aprender a caminhar sendo igreja. E quando eu comecei a olhar e estudar o livro de Josué, eu vi exatamente isso acontecendo. E o Senhor falou para mim assim, nesse tempo de consolidação, nesse tempo onde a igreja vai ficar uma igreja adulta, uma igreja madura, uma igreja responsável, para que ela possa viver os meus propósitos, você vai ensinar ela segundo a minha palavra. Então, nós vamos caminhar, nos domingos nós vamos estudar Josué, mas eu vou tentar fazer um capítulo por domingo, espero conseguir. Se eu não conseguir fazer um capítulo por domingo, a gente vai fazer 2 domingos, um capítulo só. Então, para que a gente possa entender, a gente vai ler só o primeiro versículo de Josué. E diz assim, ó: o Senhor prepara o líder e o seu povo para conquistar a promessa. Esse é o nome dessa série de ministração sobre Josué. O Senhor está preparando o líder, os líderes que nós consagramos hoje e o povo para conquistar a promessa que Ele tem para cada um de nós. E a promessa, eu acho como Deus é lindo, Deus é estrategista,
porque a Madalena, ela chegou aqui no começo do culto, ela não sabia de nada disso que eu ia falar, e ela falou assim, eu chego perto de você, pastora, e eu me arrepio, porque eu vejo o grande mover que Deus está fazendo nessa igreja nesse ano. Eu não consigo ver essa igreja pequena, mas eu vejo nós além das portas, e essa igreja muito cheia. Então, é confirmação do Senhor, porque ela não sabia o que eu ia pregar, ela não sabia o que eu ia falar, mas o Senhor já tem gerado no meu e no teu coração viver a promessa dEle, e para que eu e você venhamos viver a promessa dEle, nós temos que aprender e se conscientizar como Deus vai usar as coisas, para que eu e você venhamos a conquistar a promessa, amém? Diz assim em Josué capítulo 1, versículo 1, e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Fala comigo assim, levanta agora. E passa o Jordão, porque nós estamos conquistando a terra que o Senhor nos deu. Você crê nisso? Amém. O Senhor está nos dando a promessa, o Senhor está nos dando aquilo que Ele tem preparado para essa igreja. Quando Ele me mostrou no ano de 2010 lá em Jundiaí do Sul, eu creio que este ano nós vamos conquistar. Este ano é o ano que eu e você estamos entrando na terra da promessa, mas para que eu e você venhamos conquistar a terra da promessa, eu e você temos etapas a passar, e nós vamos aprender essas etapas que nós temos que passar, amém? Pode passar a segunda. Se você quiser seguir ali no Data Show, para que a gente possa entender, Josué, ele não chegou, quando Moisés morreu, ele não chegou somente pegando as coisas e assumindo uma liderança sem uma preparação. Mas Josué, ele foi preparado. Mas preparado aonde, pastora? Josué foi preparado no deserto. Olha para o seu irmão do lado e fala assim, a nossa preparação é no deserto. Você já passou pelo deserto, meu amado? Se você não passou, é tempo de passar. Porque é no deserto que eu e você somos preparados para assumir responsabilidades maiores. É no deserto que eu e você somos capacitados. É no deserto que o Senhor olha para mim, para você e fala assim, tem potencial. E eu vou usar esse meu filho e essa minha filha, porque ele tem desejo no coração. E Josué era assim. E Josué era assim. E Deus olhava para a vida de Josué e falava assim, eu vou preparar esse menino no lugar certo, no deserto. E Josué, ele foi, a primeiro texto que a gente olha é em Êxodo 17:9, que fala que Josué, ele foi preparado como soldado do Senhor para pelejar. Josué, Moisés estava ali subindo ao monte para orar, interceder pelo povo, clamar pelo povo. E Moisés olha para Josué e fala assim, ó, vai, porque enquanto eu oro, a tua espada vence. Vai, porque enquanto eu intercedo aqui junto com Ur e Arão, você vai vencer as guerras. Para que eu e você venhamos vencer e entrar na terra da promessa, eu e você temos que guerrear. Eu e você temos que ser guerreiro. Eu e você temos que ser soldados. Eu e você temos que ser valentes. E Josué, ele foi. Josué também caminhava juntamente com o seu líder. Vamos olhar o texto de Êxodo 24. Pode abrir lá em Êxodo e deixar sua Bíblia lá em Êxodo. A gente vai passear um pouquinho. Êxodo 24. Eu vou citar só alguns textos. Se você quiser olhar ali, o Danilo vai estar abrindo. Êxodo 24:13 diz assim, e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Josué era um menino. E aonde Moisés estava, Josué estava. Na onde Moisés pisava, Josué pisava. Josué não largava o líder de jeito maneira.
Sabe por quê? Porque quando nós abandonamos aquele que tem a direção do Senhor, eu e você perdemos a direção. Eu e você perdemos o caminho. Então Josué, ele foi preparado junto com Moisés. E ali ele vai e ele caminha junto com Moisés o tempo todo. Em Êxodo 32:17 diz assim: cuidava dos interesses do Senhor e transmitia ao líder. Diz assim, e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Quando Moisés está lá no monte, orando, clamando, recebendo as tábuas das leis, Josué escuta o alarido. Josué está ali prestando atenção no que está acontecendo. Por quê? Porque ele quer passar a informação correta para o seu líder. E ele está lá e ele fala assim: Moisés, está tendo alarido, está acontecendo alguma coisa no arraial, nós precisamos descer. Eu e você, para sermos preparados, eu e você temos que estar atentos. Eu e você temos que estar tendo discernimento, dando direção. Por quê? Porque quando a gente vê motim, quando a gente vê fofoca, quando a gente vê alarido, a gente precisa anunciar. Não é fofoca isso. Isso é prevenção, para que o corpo do Senhor não venha a ser danificado. E Josué estava lá junto com Moisés. Por quê? Porque Josué estava ali para cuidar dos interesses do Senhor e transmitir ao seu líder. Josué também, ali em Êxodo 33:11, perseverança junto ao líder. Olha lá, 33:11. Diz assim, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Josué não se apartava. Moisés falava assim: eu vou. Ele falava: eu também. Eu vou, eu também. Porque eu e você precisamos de uma pessoa que tem direção. E de uma pessoa que tem a direção de Deus. Eu grudo em pessoas que estão voando mais alto que eu. Por quê? Porque eu sei que aquela pessoa vai me levar no propósito do Senhor. Ele vai me levar a viver o propósito do Senhor. Eu grudo na pessoa. E nós, como Josué, para que nós venhamos a conquistar a terra da promessa, nós precisamos grudar em pessoas que voem mais alto. Grudar em pessoas que têm uma liderança que você vê que é a visão de águia. Não que é a visão de galinha que fica ali ciscando e se lamentando, mas que tem a visão de águia, que voe alto, que vá além, que tenha o propósito do Senhor no coração, que queira viver o propósito do Senhor. Daí você vai ver que a coisa vai acontecer. Amém? Números 1:11, 27 a 29. Eu gosto muito desse texto porque mostra que a nossa imaturidade, Números 11, de 27 a 29, nos diz assim, vocês veem que quando Moisés está lá no monte, e há um alarido de guerra, há um alarido lá, Josué vai lá e anuncia para Moisés o que está acontecendo. Moisés desce, e eles tinham feito bezerro de ouro. E novamente acontece algo. Naquele momento, Josué estava correto naquilo que ele estava fazendo. Mas agora Josué está equivocado. Você já ficou equivocado? Você deu uma notícia errada? Às vezes a gente fica assim. Mas Josué tinha um espírito ensinável, né? E a gente vai ver isso aqui, diz aqui, Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tu tens ciúme de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Tomara que todo mundo profetizasse. Eles estão profetizando
profetizando é no meu nome, deixa eles ir, deixa eles avançar. Não tenha ciúme do meu ministério, não tenha ciúme do ministério. Sabe por quê? Porque eu e você temos que ser ensináveis para crescer. Isso aconteceu com João. Lá quando Jesus estava lá, João chega e fala para ele assim: Jesus, nós vimos alguns homens profetizando, expulsando demônios em teu nome, e nós proibimos eles. Jesus fala para ele assim: não proíbam eles, porque quem não é contra mim, é por mim. Aquele que comigo ajunta, não espalha. Então eu e você temos que ter discernimento. Eu e você temos que ser ensináveis. Eu e você temos que saber que há momentos em que nós vamos ver outros ministérios frutificando. Há outros momentos que nós vamos ver pessoas avançando. E é o reino de Deus que está avançando. Não é a igreja, é o reino de Deus. E quando eu e você começamos a entender que é o reino de Deus que está avançando, eu e você começamos a mudar a percepção. Eu e você começamos a entender aquilo que o Senhor tem preparado para a igreja dele. Porque não é a igreja metodista, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja só o Senhor é Deus, não é a igreja católica, não. É eu e você, corpo do Senhor. E quando eu e você começamos a entender que eu e você somos corpo do Senhor, eu e você vamos avançar para viver a promessa dele. Josué estava sendo ensinado para aprender a ser um líder por excelência. Outra coisa, Josué foi escolhido para espiar a terra da promessa. Ali em Números 13, 16, diz assim que quando Moisés foi escolher os homens para espiar a terra, Deus mandou ele escolher homens, 12 homens, um de cada tribo. E Josué foi um dos homens que foram escolhidos. Josué, Calebe e outros 10. Mas somente Josué e Calebe voltam com convicção que o Senhor era com eles, independente daquilo que eles tinham visto. Além dos gigantes, dos inimigos, mas Josué, ele havia voltado com uma convicção no coração dele. Em Números 14, 6, nos mostra claramente isso. Números 14, 6 diz ali, ó: e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agrada de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não o temais. Eu e você temos que ter essa convicção que Josué e Calebe teve. Eu e você estamos olhando para a sertaneja e como espias do Senhor e falando assim: tem gigante? Tem inimigo? Tem valente que vai se levantar contra mim e tua vida? Tem sim, mas o Senhor é o Deus que vai conosco, o Senhor é o Deus que vai à nossa frente, e esse Deus Todo-Poderoso quer que eu e você venhamos viver a promessa dele. Mas isso ele tem falado para mim e para você: não se acovarde, não temes, não se espante, porque eu vou com vocês. É eu que vou pelejar por vocês, é eu que vou guerrear por vocês. E Josué, ele tinha isso no coração. Mas aonde Josué foi preparado? No deserto. Ele não pegou de lambuja, ele foi preparado. Eu e você temos sido preparados no meio da nossa luta, no meio da nossa adversidade, no meio da nossa tribulação, no meio do nosso sofrimento. Eu e você estamos sendo preparados. Eu e você estamos sendo capacitados para que nós, quando venhamos a entrar na terra prometida, nós venhamos a desfrutar dela, desfrutar do melhor dela. Amém? E o perseverar, fala assim comigo: e o perseverar na promessa do Senhor me traz, vocês estão ligados?
me traz a promessa. Amém? Eu e você vamos ser escolhidos. Sabe por quê? Ali em Números 27, 18. Olha o que a palavra do Senhor diz. Deus está falando para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida. Porque Deus mandou ele falar para a pedra para jorrar água. Presta atenção naquilo que eu vou falar. Deus falou para Moisés assim: fala para a pedra, Moisés, e ela vai jorrar água. Moisés irado, porque o povo murmurava. Ele vai lá, ele pega o seu cajado e bate 2 vezes na pedra. E o Senhor olha para ele e fala assim: por causa da tua desobediência, você não entrará na terra. Você vai ver a terra. Você vai ver o fruto da terra. Mas você não pisará na terra. E aí o Senhor fala aqui no capítulo 27, fala assim: então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta perante Eliezer o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos deles. Põe sobre ele a tua glória, para que lhe abençoe toda a congregação e os filhos de Israel. E se porá perante Eliezer o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito. Sairão, e conforme o seu dito, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor ordenara. Ele foi escolhido pelo Senhor, por causa da sua perseverança, por causa da sua fidelidade. E eu e você estamos sendo escolhidos pelo Senhor para viver a promessa dele nessa terra. Eu e você estamos sendo escolhidos pelo Senhor para viver as obras maiores que ele quer fazer em Sertaneja. E muitas vezes eu e você temos olhado para trás e temos temido por causa do deserto. Muitas vezes eu e você temos olhado à frente, como aqueles outros homens que foram, e falado assim: lá tem gigante, lá tem valente, lá vai ter dificuldade para me enfrentar. E às vezes o nosso ânimo se decai. Mas o Senhor nessa noite quer levantar eu e você. Nessa noite o Senhor está olhando para mim, para você, e está falando assim: eu tenho te escolhido, eu tenho te chamado, eu tenho te chamado para que você viva a promessa que eu tenho para os meus filhos, promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero cumprir através da sua vida. E muitas vezes eu e você temos deixado a circunstância nos abalar. A circunstância, meu amado, minha amada, é preparação para as obras maiores que eu e você vamos enfrentar. As circunstâncias difíceis são para que eu e você venhamos a levantar e viver o melhor do Senhor. Amém? Fidelidade e perseverança te levam ao reconhecimento e à responsabilidade. No capítulo 34, versículo 17, o Senhor dá isso a Josué por causa da sua fidelidade. Ali diz assim, ó: estes são os nomes dos homens que vos repartirão terra por herança: Eliezer, o sacerdote, e Josué, filho de Num. E lá no versículo 29 diz assim: estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. A minha e a tua fidelidade leva eu e você a ter responsabilidades, leva eu e você a ter coisas que o Senhor vai colocar na minha e na tua mão, para que eu e você venhamos conduzir. O Senhor quer colocar na minha e na tua mão nessa noite coisas para que eu e você venhamos desfrutar do melhor dessa terra. Amém? Josué
é o líder que deixa legado. O líder Moisés, Deuteronômios 1, 37 e 38. Moisés foi um homem que deixou um legado e transmite orientação, como diz o Senhor. Todo bom líder, ele deixa um legado e ele transmite as orientações certas. Diz assim: também o Senhor se indignou contra mim. Olha o que Moisés está falando. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu não entrarás lá. Josué, filho de Nun, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-te, porque ele a fará herdar Israel. Moisés está falando para o povo assim: olha, eu pequei, eu transgredi, eu errei. O bom líder reconhece o erro. O bom líder reconhece e ele fala publicamente. E ele fala assim: ó, eu errei, por isso eu não vou herdar. Mas o Senhor está levantando um homem que vai se esforçar e vai levar vocês a herdar. É isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor está chamando eu e você a fazer. É isso que o Senhor quer de mim, de você: humildade, reconhecimento, para que eu e você venhamos viver a promessa dele. E daí lá no capítulo 31, versículo 8, Moisés dá orientação, ele transmite o legado, e ele fala para Moisés, para Josué: não tenha medo. Eu queria que abrisse lá, Danilo. Abriu já, né? Danilo é uma benção na minha vida. Do 1 ao 8, filho. Do 1 ao 8. A Ana, olha lá, também é uma benção na minha vida. 31, do 1. Volta lá. 31, 1 ao 8. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel. E disse-lhe: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar além disso. O Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti para que as possuais. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, aos quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos, animai-vos, e não temais, nem vos espanteis diante dele, porque o Senhor vosso Deus é que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu farás a herdar. O bom líder é aquele que não tem medo de reconhecer que o Senhor está tirando a liderança dele e passando para outro. E ele dá orientação e fala assim: vai e se esforça. Vai e se esforça, porque o Senhor vai te usar para fazer. Porque eu não fiz, mas o outro vai fazer. Isso que é ser corpo do Senhor, isso que é entender o que é consolidação do corpo de Cristo. E quando eu e você vamos nos amadurecendo, vamos pegando responsabilidades, o Senhor vai olhando para mim, para você, e fala para mim, para você assim: ó, não temas. Não temas porque Moisés morreu. Não temas porque hoje você se encontra na liderança. Não temas porque hoje eu estou chamando você. Não temas porque é eu que vou na frente lutando por você. É eu que vou guerrear por você. É eu que vou fazer essa igreja crescer. É eu que vou dar condição financeira para essa igreja sobreviver. É eu que vou fazer o povo chegar nessa igreja, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. É isso que o Senhor está chamando eu e você a confiar nele, a se render nele.
ele, fazer como Josué. Está no deserto, está guerreando. Está no deserto, está do lado de um líder que tem a visão de águia. Está no deserto, mas está ali, firme e forte, não temendo e não se espantando as dificuldades que tem, mas tendo a convicção no meu e no teu coração, que a terra que nós estamos entrando é terra boa, é terra que mana leite e mel, é terra da promessa, é terra onde o meu Deus e o teu Deus vai lutar por nós, é terra onde Ele já venceu e derrotou todos os nossos inimigos. Mas eu e você não podemos temer, eu e você não podemos nos espantar, eu e você não podemos nos paralisar, porque o novo nos assusta, o novo nos traz medo. Traz ou não traz, Thaís? O novo nos traz medo, o novo nos traz insegurança, mas o Senhor está chamando eu e você para viver o novo dele, um novo tempo, uma nova história, um novo começo, naquilo que Ele tem prometido para essa igreja. Chegou o tempo de viver o novo do Senhor, chegou o tempo de eu e você sermos como Josué, chegou o tempo de eu e você, nesse deserto que eu e você passamos, desenvolver essas características. Eu vou falar algumas características de Josué e vou parar por aqui hoje. Eu falei que eu não sabia se eu ia conseguir pregar tudo uma vez. As características de Josué. Josué era crente, ele cria, ele não temia. Em Números 14, 6, 8. Se você quiser anotar lá, ó, ou se você quiser depois a gente passa para você, né? Vai estar na página da igreja, ó, que chique, tá vendo? Né? As características de Josué. Josué era crente. Josué, ele foi totalmente consagrado. Ele tinha uma vida consagrada ao Senhor. Ele tinha uma renúncia de tudo aquilo que o mundo podia oferecer para ele. Ele se consagrava ao Senhor. Josué, ele era um homem espiritualmente preocupado. Ele se preocupava com as coisas do Senhor. Ele queria que as coisas do Senhor fluíssem. Josué era um homem piedoso e um homem reverente. Ele tinha reverência na casa do Senhor. Ele tinha reverência com as coisas do Senhor. Ele era piedoso, ele era bondoso, ele era amoroso. Josué era corajoso. Josué era obediente. E Josué era decidido. Porque em Josué, capítulo 24, versículo 15, nos diz assim, que aquele povo, ele estava deixando ele. Tem como pôr lá para mim? Josué 24, 15. No final do ministério de Josué. Nós vimos que Josué era um homem muito decidido. E ele fala assim para o povo, ele sabia que ele ia morrer. E ele fala assim para o povo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, se parece mal aos olhos de vocês servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem serviam vossos pais, que estavam além do rio, ou se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, é decisão. Eu e você estamos num tempo de decisão. Josué era decidido, por isso ele fez o povo conquistar. Mas Josué, ele teve uma falha. E eu tive essa falha no meu ministério, como líder, em Jundiaí do Sul. E eu falei que em sertanejo eu não queria cometer essa mesma falha. Josué, ele venceu, ele conquistou, ele levou o povo a conquistar, ele guerreava tremendamente bem, ele era um homem estrategista. Mas depois, se você olhar no capítulo de Juízes, é o próximo livro, você vê que todo o povo que caminhou com Josué abandonou o Senhor. Porque ele ensinou o povo a conquistar. Ele ensinou o povo a guerrear.
E ele ensinou o povo a manter a conquista. Mas ele não ensinou o povo a ter intimidade com Deus. Ele era fiel. Mas ele não deixou um legado de intimidade.